Olá pessoal, mais uma vez, eu sou Leonardo Pessoa, artista plástico e gravador, né? Estamos aqui na Fundação Hansen Bahia com o diretor técnico Anderson, também museólogo especialista na obra de Hansen Bahia. Dando continuidade ao projeto que a gente tem no mês da gravura na Fundação Hansen, nesse vídeo a gente vem falar sobre a segunda etapa que a gente classificou na trajetória de Hansen, que se trata da transição dele para o Brasil, né? A princípio não foi para a Bahia, como o Anderson vai explicar mais detalhadamente, mas foi o start dessa fase dele aqui no Brasil, já como artista se consolidando, um artista plural que se atuava em diversas linguagens, né? E que no Brasil veio desenvolver e aflorar um pouco mais, né, sua sensibilidade artística. Então, é um prazer estar aqui com o Léo novamente para a gente dialogar e bater esse papo sobre Hansen Bahia, em especial o mês da gravura, mês do aniversário de Hansen, aniversário da Fundação, né? No dia 19 a gente está celebrando essas datas muito importantes dentro da trajetória e do legado de Hansen, né? Dia 19, aniversário de Hansen Bahia, também foi o dia que ele criou a instituição, né? A Fundação Hansen Bahia, que é responsável por cuidar de todo esse legado que Hansen deixou ainda em 1976. Então, a Fundação, 46 anos de existência, mas que vem tocando esse projeto de perpetuar esse legado de Hansen. Com certeza. O interessante, Léo, que para alguns Hansen ele é conhecido como Hansen Bahia. Sim. Só que, se falando dessa transição, né, a gente falou quando nasceu o artista na Alemanha, em Hamburgo, e agora nesse período de transição entre a Alemanha e alguns outros lugares, que Hansen não só veio para o Brasil, mas prioritariamente a gente está falando aqui sobre alguns trechos da cronologia, alguns marcantes, e aí cita-se o Brasil, porque Hansen ele vai adotar o Brasil como lugar onde ele nasceu novamente, né? Nasceu novamente na Bahia. Mas o Brasil acontece na vida de Hansen através do convite de um diplomata brasileiro que lança essa ideia de Hansen vir para o Brasil. E daí, isso acontece em 1950, que Carl Heinz Hansen chega ao Brasil. Sim. E não na Bahia, mas em São Paulo, né? E ele vai começar a trabalhar na editora Melhoramentos, trazendo um pouco da sua vivência artística, muito embora que naquele período ainda era um artista muito voltado para as técnicas mais da pintura, mais técnicas mistas, né, que geralmente as obras dele ela mesclava em algumas outras técnicas, às vezes a aquarela, pastel, mas que era um ilustrador também, né, que já tinha feito alguns livros, algumas peças gráficas e trabalhava no campo da ilustração, né, para mostrar até uma parte lúdica, né, da questão artística. E os primeiros contatos, como tem um livro também, o primeiro contato com a arte, né? Sim. Tem um livro que marca essa trajetória de Hansen, que é o primeiro encontro com a arte. Para a gente que já pesquisa Hansen, já sabe um pouco da história de Hansen, a gente sabe que Hansen foi um autodidata nas técnicas, né, da estilogravura, da escultura, enfim. Ele não teve não participou de uma escola, né? Aprendeu com a vida e foi forjando a sua identidade artística através do incentivo da enfermeira, que a gente já falou no episódio passado. Mas ele lança esse livro chamado Primeiro Encontro com a Arte, porque é o primeiro livro que Hansen ele vai, além de organizar, ele vai pesquisar. E ele vai trazer algumas informações que serviu de base também do ponto de vista artístico para ele se dedicar ao campo da arte. Então ele precisava desse primeiro encontro, mas um encontro não é um primeiro encontro com produção, mas um primeiro encontro formal, a nível de ser um pesquisador, de trazer algumas informações do campo da arte para compor aquele livro. E isso só foi possível porque ele já estava também na editora Melhoramento, já trabalhava como ilustrador de livros de conto infantil, desse universo lúdico, né? Tem um livro chamado O Rei Tristeza, e outros livros que Passeio Jardim Zoológico, e que Hansen ele vai trazer esse universo lúdico que já compõe um pouco dessa área artística, né, que ele já inicia em 43, que faz ele compor, remontar esse cenário fantástico ali na editora Melhoramentos como ilustrador
E aí ele lança esse livro, Primeiro Encontro com a Arte, que fez faz parte dessa cronologia artística. É o primeiro livro também que, de fato, o Hans ele se dedicou como pesquisador, né, nato, e aí a gente tem toda a simbologia dessa produção para a gente que pesquisa e tem Hans nessa influência das artes gráficas como um artista que tem uma máxima muito interessante nesse setor. Entendi. E enquanto a transição, né, que se deu para a produção de xilogravura específica, né, foi nesse primeiro momento também no Brasil que ele passa a produzir uma série mais profunda, né, de xilogravura, sim, sim. Apesar de ele já ter produzido de forma mais esporádica e solta uma xilogravura anterior, nessa fase ele vira meio essa chave da xilogravura, né? Sim. O interessante é que a primeira gravura de Hans, de fato, ela tem como datação, que ele mesmo tem essa gravura, que foi um Cristo, né, eu falei no episódio passado, de 1943, ele considera a sua primeira gravura. Mas ainda nesse período de transição, poucas são as gravuras desse período, de 46 até 50, é que vai iniciar uma outra produção artística chamada Drama do Calvário, com xilogravura que eu acredito, né, como pesquisador, que essas gravuras acompanharam Hans desde a saída dele da Alemanha até a chegada no Brasil, porque ela inicia em 50 as suas datações, mas os croquis, os desenhos, os estudos, eles perpassam de algum período mais, já estava sendo produzido. Então os croquis e os desenhos não aconteceram em 50. Em 50 foi a produção da série em si, mas os estudos já vinham aprimorando, porque o tema do Drama do Calvário era o tema da Segunda Guerra Mundial. Sim. E é fantástico essa obra, porque Hans ele vai fazer várias releituras dessa série. Então, o Drama do Calvário e as Via Crucis, ela faz parte de do mesmo impulsionar artístico, né? Porque ele vai partir da premissa dos horrores da Segunda Guerra. Então, em 50, as xilogravuras em papel arroz ainda, um material muito frágil, a gente ainda está ali, a gente conseguiu manter a preservação dessa série e as informações do ponto de vista estético estão muito presentes nas obras, ainda com a assinatura do artista, então não se perdeu essas informações, mas de fato em 50 a gente já tem uma produção consolidada de xilogravuras com a obra O Drama do Calvário, que vai fazer parte de um outro livro muito importante na trajetória de Hans, né? Que é um livro com texto de Menotti da Pictures. Sim, sim. Que é fantástico esse livro, porque a produção do livro ficou pronta em 52, né? A obra ela vai nascer, né, nesse período de transição, mas em 52 ela fica pronta. E o livro Menotti da Pictures vai narrar cada uma das gravuras de Hans. Análise do período, e contextualizando porque aquela obra. E quando a gente teve a felicidade de reproduzir um pouco do que foi esse livro através de uma exposição de Hans mais que sagrado e mais que profano, né, com a curadoria de Tonico e Dilson, foi um momento assim, muito interessante, né, desse momento. Eu participei ativamente, na verdade a curadoria acho que só foi de Tonico, naquele Hans mais que sagrado e mais que profano, e a gente expôs todas essas Via Crucis, todos esses dramas do Calvário, e essa série específica de 1950 a gente conseguiu moldurar elas e trazer os trechos do livro de Menotti da Pictures para cada uma das gravadoras. E foi assim fantástico. Foram 2 edições dessa exposição. Uma aconteceu aqui na Galeria em Cachoeira e a segunda edição aconteceu lá na Galeria Canizares, né, lá em Salvador. E isso daí, do lado ali da Escola de Belas Artes. Tive a felicidade de participar desses 2 momentos, mas que foi um momento muito singular, porque a gente trouxe essas obras de 1950, né, desse início de chegada de Hans aqui no Brasil, e o início dessa produção voltada para xilogravuras, que ele vai aprimorar, claro, na Bahia, com a Escola Baiana de Gravura, mas que foi fantástico nesse momento. Era justamente dessa questão, nessa transição para a Bahia, que vem também a série de Flor de São Miguel, né? Do Bar Flor de São Miguel. Também. Fala um pouquinho para... Na verdade, Hans ele fica em São Paulo de 50 a 55, trabalhando na editora Melhoramentos, como ilustrador e tal, nesse universo muito voltado para o campo lúdico.
E aí a série mais marcante de estilogravura é essa, o Drama do Calvário. E Hansen fica até 55 nesse momento de produção. Só que a Melhoramentos, ela vai lançar um livro muito interessante, que é Isto é Bahia. E quem organiza esse livro é Hansen Bahia. Então Hansen vai organizar esse livro com fotografias de alguns lugares de Salvador, prioritariamente, né, de algumas fortificação, igreja. E aí vai aguçar Hansen a conhecer a Bahia. Interessante que foi através desse livro que Hansen ele se desperta, né? Ele se sensibiliza para conhecer um pouco mais da cultura baiana, que vai acontecer nos anos de 56 e 57. E aí ele chega na Bahia, se apaixona pelo esse universo cultural, esse caldeirão cultural que a Bahia já impulsionava, principalmente na década de 50, porque Hansen ele vai conhecer um movimento muito forte, né? Uma vanguarda artística baiana. Sim, ele vai ter um encontro com os mestres da cultura, ele vai conviver nesse caldeirão artístico no Bar Flor de São Miguel. E tinha um outro bar também, que era o Bar Anjo Azul, né? Que era o reduto dos artistas. Então, esses ícones da arte se encontravam nesses ambientes para discutir. E Hansen ele frequentava muito o Flor de São Miguel, que era um bar que existia no centro histórico ali de Pelourinho. Isso, numa das madeiras do Pelourinho. Né? E aí, nesse bar, ele vai dizer algo muito, muito intenso e profundo do ponto de vista da arte, da produção artística e da estilogravura. Porque Hansen ele vai dizer o seguinte, que era de lá que ele colhia os motivos da sua estilogravura. Isso é fantástico, porque o bairro Flor de São Miguel também era um centro de prostituição. Então ele dizia que ele gostava de olhar as mulheres pretas, daquele pelourinho boêmio e poético do final da década de 50. E aí, quem chega como parceiro para esse momento é Jorge Amado, que aí vai ajudar Hansen a materializar essa série Flor de São Miguel. E quem escreve o Flor de São Miguel é José Pedreira e Jorge Amado. E Hansen ele vai ilustrar esse momento do pelourinho muito boêmio, muito poético, do final da década de 50. E aí pronto, acontece Hansen artística. Né? E é uma característica que acompanhou até o final da vida, né? Que é esse lado tropical, vamos dizer assim, né? Esse lado baiano. A produção na Bahia, quando o Hansen ele inicia com o Flor de São Miguel, foi uma produção muito intensa. Tanto que foi a partir do Flor de São Miguel que Hansen passa a viver estritamente com os recursos financeiros da arte. Então, até 55, ele era um trabalhador, um ilustrador, filiado ali à editora Melhoramentos, onde ele fazia a sua produção artística, mas ainda assim ele precisava passar por outros setores da produção, mas foi nesse cenário que ele conseguiu aflorar, e é na Bahia que ele vai chegar, ele vai se encontrar. O primeiro voo, né? O primeiro voo dele, artístico, vai ser na Bahia. Enfim, né? Essa é a transição da Alemanha para o Brasil, onde o artista chega em São Paulo, depois ele vai chegar na Bahia, e daí... Nesse momento a matriz Hansen estava sendo gravada aqui na Bahia, né, com suas características aqui do cotidiano, né, daqui do nosso estado maravilhoso. Exatamente. Então, pessoal, é isso, a história de Hansen, para quem curte artes plásticas, para quem curte estilogravura, né, e as artes gráficas no geral, ela é muito interessante, muito rica, deixa muitos exemplos, né, que a gente pode trazer para o dia atual para o uso das artes plásticas. E a nossa missão é nisso que a gente acredita também, que a arte pode revolucionar, né, a vida de quem está sem perspectiva ou então que não acredita, né, que é um caminho. E Hansen mostrou isso de uma forma muito maestral, obviamente num período, né, que era mais intenso, eu vejo dessa forma, assim, né? Não que hoje não seja, mas naquele momento a gente tinha menos digital e mais um contato físico com a poesia, com o lúdico, né? Então é isso, pessoal, espero que vocês gostem. A gente convida vocês a conhecerem as obras de Hansen Bahia, as que a gente citou e as demais também, e aguardem novos conteúdos sobre esse grande mestre. Pronto, até a próxima.